Há momentos no desporto que se recusam a ficar dentro das linhas do campo, momentos que transbordam para algo maior, para a política, para a história, para uma emoção humana crua que nenhuma conferência de imprensa e nenhum comunicado governamental alguma vez poderiam fabricar. O dia 30 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México, foi um desses momentos. A Seleção Nacional de Futebol do Irão acabava de ser eliminada do Mundial. Não por uma derrota, nem sequer pelo seu próprio desempenho, mas por um golo no último segundo de um jogo que nunca disputou. Um empate a 3 entre a Áustria e a Argélia, decidido ao 6º minuto dos descontos, mandou os iranianos para casa. E, no entanto, o que aconteceu naquele relvado depois do apito final do seu último jogo contra o Egito, um empate a 1 que devia ter chegado, será recordado muito depois de os resultados do torneio serem esquecidos. Os jogadores iranianos não correram para o balneário. Caminharam juntos até o centro do campo e desenrolaram uma faixa. 4 palavras em espanhol. Gracias, México, corazón del mundo. Obrigado, México, coração do mundo. O público do Azteca, dezenas de milhares de adeptos mexicanos que tinham ido celebrar o jogo bonito, explodiu. Não da forma como uma multidão explode quando a bola entra na baliza. Explodiu em algo mais difícil de descrever. Algo entre a gratidão e a incredulidade perante uma equipa adversária, já eliminada, que parava para agradecer no pior momento da sua vida desportiva. O capitão do Irão, Mehdi Taremi, tinha lágrimas a correr-lhe pelo rosto. Aproximou-se das bancadas e trocou camisolas não com um adversário, mas simbolicamente com o próprio público mexicano. Para perceber o que este momento realmente significa, é preciso perceber o que o Irão atravessou apenas para estar naquele campo. Foi sem qualquer exagero a campanha mundialista mais politicamente complicada da história do torneio. A própria FIFA reconheceu que esta foi a primeira vez nos 96 anos de história da competição em que um país anfitrião e uma nação participante estavam ativamente em situação de conflito durante o evento. Os Estados Unidos, um dos 3 co-anfitriões, juntamente com o México e o Canadá, e o Irão não estavam apenas afastados diplomaticamente, eram, por qualquer definição razoável, lados opostos de uma crise geopolítica ativa que já tinha custado vidas. Este Mundial esteve muito perto de nem acontecer para eles. Em março de 2026, o ministro do Desporto do Irão, Ahmad Doniamali, anunciou que o país não participaria no torneio. A razão era devastadora. Ataques aéreos norte-americanos e israelitas tinham matado o líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, mergulhando o país em luto e caos político. Considerando que este regime corrupto assassinou o nosso líder, disse Doniamali na televisão estatal, não podemos, em circunstância alguma, participar no Mundial. Parecia definitivo. O Irão estava fora, mas depois, de alguma forma, voltou. Meses de negociações nos bastidores, pressão da FIFA e a pura vontade dos jogadores e da Federação Iraniana de Futebol inverteram a decisão. A equipa iria competir. O que se seguiu foi um pesadelo logístico que testou todos os limites do que significa organizar um grande evento desportivo mundial, mantendo a dignidade humana básica de todos os participantes. Os Estados Unidos recusaram vistos a 15 membros da Federação Iraniana de Futebol, incluindo Mahdi Mohammad Nabi, que tinha acompanhado a seleção nacional tanto no Mundial de 2018, na Rússia, como no de 2022, no Catar. A justificação oficial do Departamento de Estado foi que a delegação iraniana poderia, cito, explorar este sistema para introduzir terroristas nos Estados Unidos sob falsos pretextos. O presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, chamou-lhe exatamente aquilo que era: uma decisão política, não uma decisão de segurança. Dissemos ao presidente da FIFA, Infantino, que esta é uma posição puramente política, afirmou Taj publicamente. E a FIFA tem de dizer aos Estados Unidos que parem com este comportamento. A FIFA, por seu lado, disse muito pouco. Gianni Infantino e o presidente da FIFA, que construiu a sua reputação sobre grandes promessas e sorrisos ainda maiores, deu uma conferência de imprensa na Cidade do México na véspera do torneio. Um árbitro somali, chamado Abdulkadir Artan, acabara de ser impedido de entrar nos Estados Unidos, apesar de ter um visto válido. O governo norte-americano invocou alegadas ligações a organizações terroristas. A FIFA retirou-a discretamente da lista de arbitragem. Quando os jornalistas pressionaram Infantino sobre a situação do Irão,
sobre as recusas de vistos, sobre a exclusão sistemática de dirigentes federativos de um torneio que a FIFA supostamente controlava, a resposta foi espantosa. Disse aos repórteres para se acalmarem e relaxarem. Disse que a FIFA era uma organização desportiva, não os reis do mundo. Disse que havia assuntos sobre os quais estamos informados e outros sobre os quais não estamos. Entretanto, o presidente Trump deixou clara a sua posição. A sua administração estava a garantir que apenas as pessoas certas pudessem entrar para o Mundial. Assim, a seleção iraniana, qualificada para o seu 7º Mundial consecutivo, entre as melhores equipas da Ásia e com ambições reais de ultrapassar a fase de grupos pela primeira vez na sua história, foi obrigada, no último momento, a mudar a base de treinos do Arizona para Tijuana, no México. Treinaria em Tijuana, atravessaria a fronteira para jogar em Los Angeles e Seattle, e depois regressaria ao México. Cada passagem fronteiriça era uma negociação logística. Cada jogo foi disputado em condições que nenhuma outra equipa do torneio enfrentou. E fizeram-no em silêncio, com profissionalismo, de cabeça erguida. É por isso que a faixa no Azteca tem tanta importância. Porque Tijuana fica mesmo do outro lado da fronteira com San Diego. Porque enquanto os Estados Unidos erguiam barreiras, legais, burocráticas, diplomáticas, o México abria portas. O México deu ao Irão uma casa, quando o co-anfitrião do torneio lhe recusou um acesso digno. A equipa iraniana passou mais tempo em solo mexicano do que em solo norte-americano durante todo o Mundial. E quando tudo terminou, quando a matemática mais cruel possível os eliminou por uma única posição na classificação, o 9º melhor terceiro classificado, quando apenas 8 avançavam, viraram-se para o México e disseram obrigado. A história do Irão, neste Mundial, é a história do que acontece quando o desporto colide com a política à velocidade máxima. O Irão terminou o Grupo G com 3 empates, contra a Bélgica, contra a Nova Zelândia, contra o Egito. 3 empates, 0 derrotas, 3 pontos e uma diferença de golos de 0. Noutro grupo, talvez tivesse sido suficiente. Neste formato alargado de 48 equipas, os 8 melhores terceiros classificados avançam para a ronda de 32. O Irão precisava de estar entre esses 8. Ficou em 9º. A eliminação foi brutal no momento e no mecanismo. Na sexta-feira, 27 de junho, o Irão pareceu marcar contra o Egito um golo da vitória no último minuto que o teria qualificado. O VAR anulou-o por fora de jogo, uma decisão que jogadores e equipa técnica iranianos contestaram amargamente. Depois, no sábado à noite, o Irão viu a Argélia passar para a frente contra a Áustria por 3-2 nos descontos, resultado que colocaria os iranianos na fase seguinte pelos critérios de desempate. Segundo relatos, os jogadores iranianos já festejavam no seu campo base em Tijuana. Então, ao 6º minuto dos descontos, a Áustria empatou 3-3. O Irão estava fora. O capitão Taremi, um dos líderes discretos de toda uma geração do futebol iraniano, não ficou calado depois. Dirigiu as suas palavras à FIFA, a Infantino em particular. Falou das recusas de vistos, das promessas quebradas, do que significava atravessar um mundial em que o próprio país anfitrião tratava a sua equipa como uma ameaça. As suas palavras foram medidas, mas inequívocas. Viemos aqui para jogar futebol, disse Taremi. O que aconteceu fora do campo não foi futebol. O contexto geopolítico mais amplo de 2026 não pode ser separado do que se desenrolou neste Mundial. Os meses que antecederam o torneio foram dos mais turbulentos de que há memória recente nas relações entre os Estados Unidos e o Irão. A morte de Khamenei em ataques norte-americanos e israelitas desencadeou não só o anúncio inicial de retirada do Irão, mas também uma cascata de escaladas regionais que reformulou os cálculos de segurança de todos os países do Médio Oriente. Quando o Irão reverteu a decisão e escolheu participar no Mundial, o país estava a lidar com esse enorme luto e com a incerteza política, ao mesmo tempo que enfrentava a tarefa surreal de preparar jogos de futebol em cidades controladas pelo governo que lançou esses ataques. Alguns comentadores iranianos e adeptos no país questionaram se fazia sentido participar. Se jogar em Los Angeles, mesmo em condições de protesto, não seria uma forma de normalização.
Outros defenderam o contrário. Aparecer, competir com dignidade e recusar ser apagado do maior palco do mundo era, em si mesmo, um poderoso acto de resistência e de orgulho nacional. Os jogadores, a seu crédito, nunca transformaram o torneio em algo que não fosse futebol quando estavam em campo. Fora dele, Taremi e outros falaram com prudência, mais honestamente, sobre as condições que enfrentaram. Esse equilíbrio entre profissionalismo e princípio foi uma forma silenciosa de coragem. Também vale a pena notar que a chamada Ordem Executiva FIFA Pass do governo norte-americano, que supostamente deveria agilizar as viagens relacionadas com o Mundial para cidadãos de países sujeitos a restrições, foi amplamente criticada por advogados de imigração e especialistas em governação desportiva pela aplicação inconsistente. O Irão foi a única equipe em todo este torneio de 48 seleções a enfrentar recusas de vistos substanciais e documentadas para membros da federação, e não apenas para adeptos ou jornalistas em geral. Essa distinção importa. Significa que as pessoas responsáveis pelo funcionamento diário da equipa médica, analistas, administradores federativos, foram sistematicamente impedidas de fazer o seu trabalho num torneio para o qual a sua seleção se qualificara de forma honesta e transparente. E é aqui que esta história se torna sobre algo muito maior do que futebol. Porque aquilo que o Irão viveu neste Mundial é, de uma forma muito específica, um espelho erguido perante o momento geopolítico que atravessamos em 2026. O facto de os Estados Unidos coorganizarem este torneio foi sempre uma declaração política tanto quanto desportiva. O lema era We Are 26. A visão, segundo a FIFA e o comitê organizador norte-americano, era uma celebração da unidade global. Mas a realidade foi um torneio em que o país anfitrião recusou vistos a dirigentes de uma equipa qualificada, impediu árbitros de entrar e impôs exigências de caução a visitantes de países com elevadas taxas de permanência irregular. Os críticos já lhe chamavam um dos mundiais menos acessíveis da história moderna antes de a primeira bola rolar. A incapacidade ou falta de vontade da FIFA para contrariar as decisões do governo norte-americano tem sido alvo de intenso escrutínio por analistas de governação, organizações de direitos humanos e antigos jogadores. Os precedentes históricos mostram que a FIFA já negociou ativamente o acesso por visto em situações politicamente sensíveis. Em 2022, no Catar, a FIFA pressionou com força pelo acesso de adeptos LGBTQ. Em 2010, na África do Sul, trabalhou de perto com o governo para garantir equidade logística. Em 2026, perante o governo mais poderoso do mundo e com o seu maior parceiro financeiro na sala, a FIFA disse a todos para relaxarem. O contraste com o México não podia ser mais nítido. Enquanto o teatro político se desenrolava a norte da fronteira, o México geria discretamente aquilo a que muitos observadores chamam a parte humanamente mais bem-sucedida do torneio. A excelência organizativa nas sedes mexicanas surpreendeu até observadores internacionais cépticos que chegaram com baixas expectativas moldadas por anos de manchetes negativas. Os projetos de infraestrutura que o México levou a cabo antes deste torneio, modernização de estádios, redes de transporte, estruturas de hospitalidade, ficaram prontos antes do previsto e sob o tipo de escrutínio que os grandes eventos desportivos globais inevitavelmente atraem, e passaram no teste. Mais importante ainda, algo menos mensurável, mas igualmente real, aconteceu ao longo das 6 semanas deste torneio. O México tem vindo a construir uma reputação internacional diferente. Não através de comunicados de imprensa, não através de cimeiras diplomáticas, através da experiência cotidiana de receber o mundo. Delegações de países de África, da Ásia, do Médio Oriente e da América Latina falaram publicamente sobre a forma calorosa como foram recebidas em cidades mexicanas. Adeptos que chegaram com preocupações sobre segurança e logística partiram com histórias de generosidade e hospitalidade. É isto que os cientistas políticos chamam poder brando. E neste momento, o México está a projetá-lo numa escala que está a ser notada em Washington, Bruxelas e Pequim. Isto importa de formas que vão muito para além do desporto. O México tem estado há anos no centro de intensa pressão política dos Estados Unidos sobre imigração, comércio e cooperação em segurança. A renegociação do USMCA foi tensa.
O presidente Trump usou repetidamente o México como alvo político de formas que serviam o público interno, mas desgastavam a relação bilateral. E ainda assim, precisamente no momento em que essas pressões eram mais intensas, o México organizou a parte emocionalmente mais marcante do maior evento desportivo da Terra. A capacidade do país para separar o ruído político do trabalho prático, de se relacionar com o mundo em termos humanos, está a tornar-se um verdadeiro ativo estratégico. A comunidade empresarial internacional tomou nota. Nos meses anteriores ao torneio, várias grandes empresas tecnológicas e industriais aceleraram decisões de nearshoring, aproximando instalações de produção do mercado norte-americano com o México como destino principal. A lógica econômica já era forte antes do Mundial. Agora há uma camada reputacional por cima. O México é estável. O México é capaz. O México é o tipo de lugar onde iranianos e mexicanos podem partilhar lágrimas num campo de futebol, apesar de viverem realidades geopolíticas completamente diferentes. A ONU, o Fórum Econômico Mundial e dezenas de parceiros comerciais bilaterais reafirmaram em 2026 a cooperação com o México em projetos que vão das energias renováveis à produção aeroespacial. Não são gestos simpáticos, são decisões econômicas reais, tomadas por pessoas que analisam dados, avaliações de risco político, capacidade de infraestrutura e o capital humano disponível num país. Os dados continuam a apontar na mesma direção. E este Mundial, paradoxalmente, serviu como demonstração ao vivo da capacidade organizativa mexicana à escala global, o que a faixa de agradecimento do Irão também expõe. Talvez sem intenção, é a divergência crescente entre o que as nações poderosas dizem e o que realmente fazem quando o mundo está a ver. Os Estados Unidos disseram que este Mundial era sobre unidade. A FIFA disse que este Mundial era sobre o jogo bonito a ultrapassar fronteiras. O Irão chegou preparado para jogar, treinou em Tijuana porque não tinha outra opção, atravessou a fronteira com delegações reduzidas para cada jogo e depois viu um golo no último segundo, num encontro entre outras equipas, decidir o seu destino. E ainda assim, encontrou em si, no pior momento, a capacidade de agradecer ao país que realmente o tratou com dignidade. Essa distância entre a retórica da unidade e a prática da exclusão é uma das tensões que definem este momento político global. Vê-se na forma como a atual administração norte-americana aborda a imigração, na maneira como a FIFA gere relações com anfitriões autoritários, no modo como as instituições internacionais equilibram interesses comerciais e princípios fundamentais. A excelência discreta e constante do México ao longo deste torneio é uma resposta a essa tensão. Não uma resposta perfeita, não uma resposta completa, mas uma resposta real. Há perguntas que vale a pena fazer sobre o que vem a seguir. O Mundial termina a 19 de julho de 2026, com a final no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey. Quando as luzes se apagarem e o troféu for erguido, as questões políticas que este torneio trouxe à superfície não desaparecerão. O Irão regressará a um país que ainda processa uma profunda convulsão interna. O assassinato de Khamenei desencadeou uma vaga de instabilidade cujas consequências completas ainda estão a desenrolar-se. A Federação Iraniana de Futebol, depois de ter atravessado a campanha mundialista mais difícil da história, enfrentará perguntas sobre a direção futura do programa nacional e a sua relação com as instituições globais. A FIFA enfrentará o seu próprio acerto de contas. A imagem de uma organização que pede ao mundo que se una em torno do futebol, enquanto encolhe os ombros, perante recusas de vistos a dirigentes federativos, não passou despercebida. O organismo dirigente tem estado sob escrutínio contínuo desde a era dos escândalos de corrupção da década anterior, e cada conferência de imprensa em que Infantino diz aos jornalistas para se acalmarem e relaxarem, enquanto responsáveis qualificados são impedidos de entrar, desgasta a credibilidade que a FIFA conseguiu reconstruir desde então. Se o maior torneio da história, com receitas recorde de direitos televisivos e venda de bilhetes, não consegue garantir uma dignidade básica de acesso para todos os participantes, torna-se muito difícil evitar a pergunta: para que serve realmente a FIFA? E o México continuará. O país que passou os últimos anos a ser discutido sobretudo através da lente das batalhas políticas norte-americanas, constantemente enquadrado como um problema a gerir em vez de um parceiro a respeitar, usou este momento para escrever uma história diferente. Não em voz alta, não através do confronto. Através da competência, da hospitalidade,
desse trabalho constante, pouco vistoso e profundamente impressionante de fazer realmente aquilo que se disse que se faria quando o mundo inteiro está a observar. O ciclo econômico alimentado por esta construção de reputação é real e mensurável. A confiança internacional gera investimento direto estrangeiro. O investimento gera crescimento interno. O crescimento reforça o posicionamento diplomático. E um posicionamento diplomático mais forte dá ao México um lugar nas mesas onde se decidem comércio, segurança, clima e tecnologia. Cada parte desse ciclo esteve à vista durante este Mundial. Quando os jogadores do Irão se colocaram no centro do Azteca com a sua faixa, não estavam a fazer uma declaração sobre futebol. Estavam a fazer uma declaração sobre algo que os estabelecimentos políticos dos países mais poderosos do mundo têm tido dificuldade em entregar decência humana básica à escala. Estavam a dizer que repararam que num torneio definido por acessos negados, documentos rejeitados e crueldade burocrática disfarçada de política de segurança, um país se lembrou de que as pessoas que jogam os jogos são exatamente isso. Pessoas. Mehdi Taremi, 34 anos, avançado do Inter de Milão, um dos melhores pontas de lança da sua geração, ficou diante dos adeptos mexicanos num estádio que recebeu mais história de mundiais do que quase qualquer recinto do planeta e chorou. Não porque a sua equipa perdeu. Não perdeu. Empatou. 3 vezes. Empatou contra a Bélgica, empatou contra a Nova Zelândia, empatou contra o Egito e foi eliminada na mesma por uma matemática sobre a qual não tinha qualquer poder. Chorou porque, depois de tudo, depois das lutas pelos vistos, depois da mudança para Tijuana, depois da pressão política, depois da morte do seu líder supremo transformar toda a viagem em algo que mal parecia possível, alguém tinha sido bondoso com eles. E em 2026, isso revela-se suficientemente extraordinário para fazer homens adultos chorar na televisão internacional. O mundo está agora a olhar para o México de forma diferente. Isso não é pouca coisa. A longo prazo, é exatamente o tipo de dividendo de poder brando que molda alianças, atrai investimento e constrói a confiança internacional que comunicados de imprensa e sessões fotográficas nunca conseguem fabricar. O jogo terminou, a faixa ergueu-se, a multidão rugiu. E algures no intervalo entre o mundo político que tentou transformar este torneio em medo e divisão e o mundo humano que respondeu com lágrimas e gratidão, aconteceu algo digno de atenção. O Irão encontrou uma casa no México no pior momento possível. E o México, sem fazer discurso sobre isso, provou que a hospitalidade é a sua própria forma de estratégia geopolítica. E uma que, neste momento, está a funcionar.